Deus possa abençoá-la e agradeço a todos os irmãos que têm orado por nós. Fizemos uma viagem até o estado de Sergipe, Pernambuco. Graças a Deus fomos em paz e voltamos em paz para a glória e pela graça do Senhor. Então, muito obrigado pelas suas orações que têm nos sustentado, têm nos abençoado. As orações dessa igreja sempre foi e sempre será importante na minha vida, como da minha família também. Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos continuar falando de um assunto que começamos na outra mensagem que pregamos aqui, que é sobre o plano da salvação. E hoje nós vamos falar do primeiro ato do plano da salvação, que é o amor de Deus. O amor de Deus é o primeiro ato. Vamos supor que nós estejamos diante de uma peça teatral. Uma peça teatral, ela se desenrola em vários atos. Primeiro ato, segundo ato, quarto ato, por aí vai, né? Quem assiste teatro sabe que é assim. A salvação, ela é uma peça criada pelo Pai Eterno. E ela se desenrola em vários atos, que nós começamos falando sobre a grande promessa que foi a vida eterna. E agora nós vamos falar do primeiro ato, que é o amor de Deus. Amém? Por isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo João, primeira epístola de João, capítulo 4, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. João, 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 7. Algumas Bíblias trazem o tema desta parte do capítulo assim: Deus é amor, devemos amar a Deus e os nossos irmãos. Algumas Bíblias, né, traz esse título só para facilitar o assunto da leitura. Então a palavra de Deus nos diz em 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 7. Amado, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Glória a Deus, aleluia. Nisto se manifestou o amor para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos nos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Amém, irmão? Qualquer que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus está nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também deste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito o amor.
nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Amém, irmãos? Que leitura, hein? Só essa leitura aqui já acabou com a gente, abençoou a gente, né? Glória a Deus por isso. Oremos então, pedindo a Deus a orientação da sua palavra. Amado e querido Deus, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos para falar do teu amor e da tua misericórdia. E agora, meu Deus, estamos de posse da tua palavra. Venha nos capacitar, nos ungir, nos iluminar e nos abençoar para que possamos transmitir a tua palavra para a glória do teu santo e bendito nome. Perdoa nossos pecados e nossas falhas. Fica conosco, nos abençoando, nos inspirando, nos orientando, nos iluminando e nos usando para o louvor da tua glória, para a edificação da igreja e para a salvação das vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o plano da salvação, a peça da salvação. O que a Bíblia fala da salvação? A Bíblia fala que a salvação, ela é uma grande promessa de Deus para todo aquele que aceita Jesus como Salvador e crê nele. Essa é uma promessa que se torna uma realidade. Dentro do plano da salvação, Deus estabeleceu vários atos para nos ensinar a grandeza da salvação. Dentro da peça da salvação, temos o primeiro ato, que é o amor de Deus, o segundo ato, que é a expiação, o terceiro ato, que é a graça, o quarto ato, que é a fé, o quinto ato, que é o arrependimento, o sexto ato, a conversão, e o sétimo ato, que é a reconciliação. O oitavo ato, a regeneração. O nono ato, a justificação. E o décimo ato, a santificação. Todos esses atos são chamados na teologia e na doutrina bíblica de a doutrina da salvação. Todas essas palavras, elas explicam parte da doutrina da salvação e do que Deus fez por nós, que somos salvos em Cristo Jesus. Amém, irmão? Você é salvo? Glória a Deus por isso. Você já tem a vida eterna? Amém? Qual é a certeza que eu tenho de que você que está falando que tem a vida eterna, tem a vida eterna mesmo? Qual é a certeza que eu tenho, biblicamente falando? Está no próprio Evangelho e na primeira carta de João. João diz assim: todo aquele que tem o Filho tem a vida. Amém? E de que vida ele está falando? A vida eterna. Ou seja, quem tem Jesus tem a vida eterna, porque o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. E quando ele fala de vida aqui, ele está falando de vida eterna. Então, comparemos a salvação com uma grande peça teatral. O primeiro ato do plano da salvação é o amor de Deus. Então, o primeiro ato da salvação é o amor ativo de Deus em favor da humanidade. Ou seja, a Bíblia, ela nos ensina, ela deixa claro, ela deixa bem patente aos nossos olhos que Deus não é um Deus que ama de forma inerte, sem ação.
que Deus não é um Deus que ama apenas de palavras, que Deus não é um Deus que ama apenas fazendo promessas como alguns políticos que nunca cumprem. Mas a Bíblia deixa claro que o amor de Deus é um amor ativo, é um amor que age em favor daquele a quem Ele ama. Por isso que em João capítulo 3, verso 16, confira aí na sua Bíblia, um texto muito conhecido, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Por que Deus amou o mundo dessa forma? Porque Deus amou o mundo com toda a intensidade do seu ser, com toda a intensidade do seu coração. Por quê? Porque na pregação passada nós vimos que Deus fez uma promessa, e a promessa é a vida eterna. E por que Deus fez essa promessa? Porque o homem pecou. Lá em Romanos 6, verso 23, a palavra diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E por que Deus então nos amou dessa forma? Porque a Bíblia diz que Deus olhou dos céus para a terra e não viu um justo sequer, que todos mereciam ser condenados, que todos mereciam ser banidos da presença de Deus por causa do pecado. Mas Deus, Ele resolveu, Ele quis nos amar, e quando Ele resolveu nos amar, Ele nos amou de tal maneira. E por que João usa essa expressão tal maneira? Por quê? Porque a Bíblia deixa claro que Deus provou o seu amor para conosco. Ele não só quis nos amar, mas Ele provou o seu amor para conosco. Por isso que João começa assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, com toda a intensidade do seu ser. E de que forma Ele amou de tal maneira? Foi que Ele deu o seu Filho único para morrer por injusto, para morrer por pecadores, para morrer por aqueles que mereciam como salário da sua transgressão a morte e não a salvação. Deus nos amou para que nós tenhamos uma segunda chance. Deus nos amou para que nós tenhamos a salvação. Aí Ele diz assim, para que todo aquele que nele crê não pereça. Esse perecer aqui significa o quê? O que os irmãos e as irmãs acham que esse perecer aqui significa? Se você ler Apocalipse 20, você vai entender o que é perecer aqui. Perecer aqui é não ser jogado no lago de fogo e enxofre preparado para o diabo e os seus anjos. Perecer aqui é não sofrer a pena do pecado, que é a morte eterna, a aniquilação eterna, a separação eterna de Deus. Ou seja, se lá em Romanos 5, verso 12, Paulo diz assim: assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos, porque todos pecaram. Veja, se o pecado entrou por um, e por esse veio a morte, e a morte atingiu a todos, a salvação também vem por um, e é favorável a todo aquele que se arrepender e crê no Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele está dizendo aqui: não pereça, mas tenha o quê?
a vida eterna. Glória a Deus, Por quê? aleluia. Porque a humanidade pecadora, ela já tem como salário, ela já tem como recompensa, ela já tem como herança a morte eterna. A morte eterna. Quem nasce nesse mundo descendente de Adão, já nasce pecador. Às vezes a gente tem o prazer de ser convidado para a casa de um amigo, de uma amiga, a mulher está lá grávida, espera 9 meses, aí faz chá de bebê, arruma o quartinho, tudo. Aí lá no dia do culto, a gente vai lá, a gente fica olhando para aquele bebê, para a menina ou para o menino, e muitos irmãos ficam olhando, mas que anjinho fofo, que coisa linda, Humanamente falando, é verdade. Mas quando a gente vai para a Bíblia, é um pecador, bonitinho, fofinho, cheirosinho, que dá vontade de abraçar, cheirar, botar no braço, mas já nasceu com a sentença. Qual é a sentença? Pecador. Davi disse assim: e em pecado me concebeu minha mãe. Então nasceu, irmão, é pecador. Nasceu, irmão, já está condenado ao lago de fogo e enxofre, que não foi preparado para o homem, mas o homem, por causa do seu pecado, da sua desobediência, está destinado a ir para este lago, a ir para este lugar de condenação. Mas Deus, que é justo, misericordioso e amoroso, não se conformou em ver a humanidade inteira indo para o lago de fogo e enxofre, e aí, lá na eternidade, ele resolveu nos amar. Aleluia! Para nos dar uma segunda chance, para não irmos para este lugar de perecimento, de dor, de ranger de dente, de sofrimento, porque Deus não tem prazer nem na morte do ímpio, quanto mais na morte do justo. Então Deus resolve nos amar. E como foi que Deus nos amou? Ele nos amou de forma intensa. Por isso que a salvação humana só é possível porque Deus nos amou de maneira inexplicável. Não tem, irmão, como explicar o amor de Deus. Não tem. Se você ler a Bíblia e entender a Bíblia, não tem como explicar o amor de Deus. É por isso que um velho hino no brado diz, que se o mar em tinta se tornar, e o céu em papel também, e a pena a correr, o amor de Deus a descrever, o papel acaba, a tinta acaba, a caneta se desgasta, mas ninguém jamais conseguirá explicar o amor de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Só tem uma coisa, irmão, que a gente, quando olha para o amor de Deus, a gente entende. Sabe o que é? É quando a gente olha para Jesus. Amém. Jesus, irmão, não é apenas a explicação do amor de Deus. Jesus é a prova ocular, visível, palpável, real, verdadeira, grandiosa de que Deus nos amou. Aleluia! Quando olhamos para aquele homem pregado na cruz, nós temos a certeza absoluta de que Deus nos amou. Amém, Jesus, aleluia. E Ele nos amou de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito. A palavra de tal maneira indica intensidade, ou seja, Deus nos amou mesmo. Deus nos amou de todo o coração. Glória a Deus, aleluia. Deus nos amou mais do que as nossas mães, mais do que os nossos pais, mais do que os nossos irmãos. Paulo chega até a dizer
escrevendo aos Romanos assim, ó: pode ser que alguém ouse morrer por uma pessoa justa e boa, mas por uma pessoa má, dificilmente alguém se candidata a isso. E Paulo está falando de quem? De nós. Né? Tem gente que se acha boa, justa, perfeita, né? Julgadora. Tem gente que vê o erro, todo mundo vê o dele. Tem gente que, né, pensa que vai entrar no céu porque é bonitinho, cheirosinho, fofinho, paga todas as contas em dia, anda retamente. Mas a Bíblia diz que mesmo sendo assim, fazendo assim, nós somos pecadores. Nós pecamos. Não somos 24 horas perfeitos. Eu duvido que alguém que está aqui faça um propósito, começando amanhã de 8 horas da manhã: vou ficar 24 horas sem pecar. Se alguém conseguir, liga para mim amanhã que eu vou te dar um prêmio. Nenhuma hora. Ninguém consegue. Por quê? Porque pecamos pelo pensar, falar e proceder. Quando a gente diz, ó, a Bíblia é tão severa com a gente, que quando a gente diz que não vai pecar, já pecamos. Ou seja, estamos totalmente condenados. Mas a Bíblia fala que Deus nos amou de maneira intensa. Seu amor é tão intenso, sua provisão foi tão grande, que rompeu o dique do coração do amor da divindade, e a água, o oceano do amor, foi derramado na terra para lavar a humanidade do seu pecado. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Deus nos amou. Por isso essa leitura maravilhosa que eu fiz no início. O amor de Deus não ficou resumido a meras palavras. Não. Ninguém ouviu lá no céu uma voz forte como um trovão: ô galera aí embaixo, eu amo vocês, mas se virem nos 30. Quem ouviu isso? Quem vai ouvir? Porque Deus, Ele não ama só de palavra, mas Ele ama de palavras e atos. Olha o que Paulo diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo que nós ainda pecadores. Aleluia! Romanos 5, verso 8. Ou seja, quando nós éramos inimigos de Deus, quando nós éramos injustos, quando nós merecíamos o pagamento do nosso pecado, que é a morte, quando nós merecíamos todos os infortúnios da face da terra, Deus nos amou. E Ele não amou só de palavras. Ele não amou de maneira passageira, vaga, vazia. Não, Ele nos amou de maneira intensa. E qual o grau de intensidade do amor de Deus para conosco? É que Jesus morreu na cruz por nós. Glória a Deus! Aleluia! Tem prova maior do que essa? Aquela cruz era minha e sua. Aqueles escravos era meu e seu. Aquela coroa era minha e sua. Aquela surra que ele levou, não era para ele levar, era minha e sua. Mas ele se colocou em nosso lugar, para morrer em nosso lugar, para dar a vida dele em nosso lugar, para entregar o corpo dele para ser moído em nosso lugar, para receber a nossa cusparada, a nossa bofetada, a nossa pancada na cabeça com uma coroa de espinho. Ele se colocou em nosso lugar para provar
que Ele nos ama. Por isso que Paulo diz que o amor de Jesus nos constrange. O amor de Jesus é constrangedor, irmão. Quando a gente lê a Bíblia com os óculos da fé, olhando para o que Jesus fez por nós, a gente fica arrasado. Nós ficamos impactados. Por isso, abra a sua Bíblia aí mais uma vez, em 1 João, capítulo 4, versículo 7. João vai aqui, passo a passo, falar desse amor. Aí ele diz assim: amado, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de quem? De Deus. Então ele já começa dizendo isso. E ele diz assim: e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Qual é a prova, irmã, qual é a prova de que eu entendi e recebi verdadeiramente o amor de Deus? Sabe qual é? Quando eu nasço de novo. Se eu nasci de novo, espiritualmente falando, a maior prova de que eu entendi o amor de Deus é o novo nascimento. Aí ele diz assim, vamos lá: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é o quê? Deus é amor. Amém? A natureza divina é amor. Deus é santo, Deus é justo, Deus é bom, Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Mas acima de todos os atributos de Deus está o amor. O amor é Deus em pessoa. O amor tem um nome e se chama Deus. Amém? Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Olha aí, como foi que Deus nos amou? Aí ele diz assim, que Deus enviou seu Filho unigênito para que por ele vivamos e não pereçamos. Amém? Você está entendendo aqui o contraste? Lá ele enviou para que não pereçamos. Mas aqui, qual é o resultado de não perecer? É viver. Amém? E viver eternamente com Deus. Amém? Aí no verso 10: nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Olha aí, não fomos nós que amamos a Deus, não fomos nós que buscamos a Deus. E quer que eu prove isso? Quando você lê Gênesis 1, 2 e 3, principalmente depois que Adão pecou, quando Adão pecou, lá no livro de Gênesis diz assim: e na virada do dia, o Senhor Deus foi visitar o homem mais uma vez. E quando Deus chegou no Éden, que Adão ouviu o movimentar e percebeu que era Deus, ao invés de correr para Deus, ele correu de Deus. Por que ele se afastou de Deus? Porque o livro de Isaías, que nós estamos estudando agora nesse novo trimestre, vai nos ensinar que o pecado levantou uma parede de separação entre nós e Deus. Lembra que eu falei para vocês dos 3 tipos de morte? Morte espiritual, morte física e morte eterna. Quando Adão pecou, o primeiro tipo de morte que ele provou foi a morte espiritual. Quando ele pecou, o espírito dele morreu. A comunhão que ele tinha com Deus acabou. Agora, ao invés dele se aproximar, ele deseja se afastar de Deus. E é isso que João está falando aqui. Ele está dizendo isso claramente. Nisto está o amor, em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Aí ele diz assim: e
que enviou seu Filho para propiciação do quê? Do pecado. Amém, irmão? Quando Jesus morreu, o véu se rasgou, a barreira caiu, o caminho se abriu, a porta se escancarou e nós podemos voltar para os braços de Deus. Aleluia. Por quê? Porque Jesus pagou pelos nossos pecados. Propiciação aqui é que Ele pagou os nossos pecados. Verso 11. Amado, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ou seja, o que é que João está dizendo aqui? Ele está dizendo que eu tenho que tomar como exemplo de amor ao meu irmão, à minha irmã, não o pastor Clemente, não o pastor Rivaldo, não a irmã Esther, não o irmão João, mas eu tenho que tomar como exemplo, como espelho, como paradigma o próprio Deus. Amém. Jesus, aleluia. E como foi que Deus amou? Ele nos amou de tal maneira que fez o quê? Deu seu Filho unigênito. Mas Ele deu por quem? Por pessoas justas, boas, retas, tementes? Não! Ele deu por um bando de pecador. E essa galera toda era o que dele? Amigo dele? Colega dele? Achegado dele? Fazia parte do zap divino, ele tinha um zap lá do céu, foi incluindo a galera, aí criou uma grande comunidade de amigos que ele não conhece, que ele não vê. Não! Éramos inimigos dele e ele nos amou. Amém? Por isso que nós temos que amar o nosso irmão. Verso 12. Olha aqui, ó. Aí ele ilustra. Ele diz assim, ó: ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus como Deus é, na sua pureza. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o amor. Ou seja, quanto mais a gente ama, mais o amor se aperfeiçoa em nós. Glória a Deus, aleluia. Ou seja, qual é a prova de que quando o irmão Osvaldo dá glória a Deus na igreja